Estamos de volta para mais uma atualização profética na Escola de Profecia. Que sejam todos bem-vindos. Se você quiser, seja membro e apoie a Escola de Profecia. Bem, irmãos, ontem, dia 4 de julho de 2023, celebrou-se mais uma vez na América o Dia da Independência. Independência significa o quê? Liberdade, certo? Significa liberdade. Pena que o mês da independência vem a calhar exatamente com o mês em que querem fazer muitas coisas nos Estados Unidos da América que vai contra a liberdade, que vai contra a independência, irmãos. Sim, vemos aqui, 4 de julho, Dia da Independência dos Estados Unidos da América. Amados, os Estados Unidos da América aparecem no contexto exato, no tempo exato da profecia bíblica. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 12, encontramos aqui uma nação que surge no tempo exato, com uma missão profética, com características peculiares. Verso número 13. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a igreja, começou a perseguir a mulher, que dera à luz o filho varão. Verso 14. Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. 1260 anos, está claro? De 538 a 1798, com a ferida mortal do papado. O verso número 15 nos diz: Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, ou seja, muita gente atrás da mulher, muita gente atrás da igreja, porque água representa povos e nações. Continua. Para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. Agora escutem muito bem o verso 16, Apocalipse 12, verso 16. A terra, porém, ajudou a mulher. A terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. Quem é essa terra que socorreu a mulher? Quem é essa terra que ajudou a mulher? Queridos, Apocalipse 13, verso 11. Quem é essa terra? Está aqui, verso 11. Então vi outra besta que saía da terra. Sim, amados irmãos, com 2 chifres como de cordeiro, mas que falava como dragão. São os Estados Unidos da América. Os cristãos, peregrinos, puritanos, refugiaram-se na América depois do longo período de 1260 anos. Exatamente como a Bíblia predisse, esses peregrinos vão para a América. Vemos aqui um texto do grande conflito entre os exilados cristãos que primeiro rumaram à América e procuraram asilo contra quê? Contra a opressão real e a intolerância sacerdotal. Pegue muito bem isto. Os peregrinos fugiram do velho mundo da Europa por causa da opressão real, por causa de um governo civil e também pela intolerância sacerdotal, ou seja, por um governo espiritual. União, Igreja, Estado. Foram à América. Entre esse grupo estavam muitos que decidiram estabelecer um governo sobre a ampla base da liberdade civil e religiosa. Seus pontos de vista encontraram lugar na Declaração de Independência, que estabelece a grande verdade de que todos os homens são criados iguais e dotados do direito inalienável à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Este é o princípio da América, desde a sua fundação. Liberdade para todos, civil e religiosa. E a Constituição garante ao povo o direito ao autogoverno. O republicanismo e o protestantismo tornaram-se os princípios fundamentais da nação. Estes princípios são o segredo do seu poder e prosperidade. Qual é o segredo do poder da América? Qual é o segredo da prosperidade da América? Os princípios de liberdade civil e religiosa. Mas hoje, amados irmãos, a pergunta que nós poderíamos fazer: é a América ainda uma nação livre? Será que ainda
Podemos celebrar mesmo a independência, a liberdade civil, a liberdade religiosa na América? Escutemos aqui. But even as we laugh with our neighbors and enjoy the parades and cookouts and fireworks, we can never lose sight of the freedoms that this day represents. Mas, mesmo quando rimos com os nossos vizinhos e curtimos com os desfiles, churrascos e fogo de artifício, nunca podemos perder de vista as liberdades que este dia representa. Então, 4 de julho representa a liberdade, representa a independência. Bem, estamos felizes, vamos comemorar, é um dia maravilhoso. Mas a pergunta que eu faço é: a América ainda é de fato uma nação livre? Ainda é de fato uma nação independente? Bem, amados irmãos, na América hoje, nós vemos vigilância por tudo quanto é canto. Está aqui. Dystopian world depicted by George Orwell's 1984 become a reality. O mundo despótico representado por George Orwell em 1984 se tornou uma realidade. According to Microsoft's president Brad Smith, it just might. De acordo com o presidente da Microsoft, Brad Smith, pode ser. For those who haven't read it, 1984 is a dystopian novel written in 1949 that tried to predict a possible future. Para aqueles que têm um leitor 1984, é um romance despótico escrito em 1949 que tentou prever um possível futuro. A future where a state called Oceania had every citizen monitored at all times by an all-knowing, all-seeing Big Brother. Um futuro onde um estado chamado Oceania teve todos os cidadãos monitorados em todos os tempos por um Big Brother onisciente que tudo vê. Amnesty International conducted a 3-borough census of surveillance cameras in New York and found more than 15,000 cameras in public spaces. A Anistia Internacional realizou um censo de 3 distritos de câmeras de vigilância em Nova York e encontraram mais de 15.000 câmeras em espaços públicos. That your phone can deliver such extraordinary experiences, things like the fastest way to get home, or a show or a podcast you might enjoy, is because it tracks you. Uma das razões pelas quais seu telefone pode proporcionar tais experiências extraordinárias, coisas como a maneira mais rápida de chegar em casa, ou de programa, ou podcast que você possa gostar, é porque ele rastreia você. Tracks information about your behavior and where you go in the world. Now, it turns out that a company is selling that information to police such that they can surveil millions of Americans in their most intimate habits, and they can do it without a warrant. Ele rastreia informações sobre seu comportamento e onde você vai no mundo. Agora, acontece que uma empresa está vendendo essas informações à polícia para que possam vigiar milhões de americanos em seus hábitos mais íntimos. E eles podem fazê-lo sem um mandato. Pegasus can do things on your phone that you can't even do. Pegasus pode fazer coisas no seu telefone que você não pode nem fazer. You know, you look at a country like China that has like technological tracking of all of its citizens, facial recognition technology, social scores, all of these things. Você olha para um país como a China, que tem rastreamento tecnológico de todos os bons cidadãos, reconhecimento facial, pontuações sociais de tecnologia, todas estas coisas. In the last 2 decades, cameras have gotten a lot cheaper, they've gotten smaller, they've gotten lighter. Nas últimas 2 décadas, câmeras ficaram muito mais baratas. Eles conseguiram menores. Elas ficaram mais leves. A lot of the NYPD camera systems have 4K resolution, night vision capabilities, 360 monitoring, or have a swivel mount. They can zoom in. Some of them are even positioned where they can see into the bedrooms of New Yorkers. Os sistemas de câmeras do NYPD têm resolução 4K, recursos de visão, monitoramento 360 ou têm um suporte giratório. Elas podem fazer zoom. Algumas delas são mesmo posicionadas onde possam ver dentro dos quartos dos nova-iorquinos. Do you think Big Brother's watching you on the subways? You're absolutely right. That is our intent. Você pensa que o Big Brother está te observando no metrô? Tens toda a razão. Essa é a nossa intenção.
This company's marketing video shows an example of persistent wide area motion imagery, or WAMI. O vídeo de marketing desta empresa mostra um exemplo de imagens persistentes de pessoas em movimento em área ampla. It allows for the tracking of potentially hundreds of individuals simultaneously. Permite o rastreamento de potencialmente centenas de indivíduos simultaneamente. So, once an incident is observed, law enforcement can rewind and track persons of interest in the area all the way back to their homes. Então, uma vez que um incidente for observado, a aplicação da lei pode rebobinar e rastrear pessoas de interesse na área e em todo o caminho de volta para suas casas. Na América e no mundo hoje, estão sendo desenvolvidos sistemas de controle, seja para comprar, seja para pegar um voo, para qualquer outra atividade comercial, financeira, sistemas de controle. E a pergunta que fazemos: ainda vamos celebrar a liberdade e a independência? And the reality, as the financial system gets more controlling and more invasive, it's a little bit like bringing up a corral around us. E a realidade, à medida que o sistema financeiro se torna mais controlador e mais invasivo, é um pouco como criar um curral ao nosso redor. And CBDCs, central bank digital currencies, to digital IDs, are sort of the last shutting of the gate. E CBDCs, moedas digitais do Banco Central ou IDs digitais, são o último fechamento do portão. It's hard for many people to imagine the risks here because we're so used to living with financial transaction freedom, and we don't understand that when this gate closes on us, we literally will be sitting in a system where the central banks believe that our assets belong to them, and they can dictate where we can spend money and what we can spend money on. É difícil para muitas pessoas imaginar os riscos aqui, porque estamos muito acostumados a viver com liberdade de transações financeiras. E não compreendemos que, quando esta porta se fechar sobre nós, estaremos literalmente sentados num sistema em que os bancos centrais acreditam que os nossos ativos lhes pertencem e podem ditar onde podemos gastar dinheiro e em que podemos gastar o nosso dinheiro. Na América hoje, estamos vendo uma quebra da primeira emenda da Constituição, que diz: o Congresso não fará nenhuma lei concernente ao estabelecimento de uma religião ou proibindo o livre exercício dela. Continua. Nunca nenhum texto religioso será requerido como qualificação para qualquer cargo de confiança ou público nos Estados Unidos da América. Isto é o que tornou a América uma nação livre e independente. Hoje, ainda podemos comemorar a liberdade e a independência. But don't forget that God has His priorities. We talked the first day about how God gave 613 laws. Then He said, here's my top 10. Right. And so top 10, all right, public religious acknowledgments. Don't get somebody that's a secularist and wants God out of the public square. Mas não se esqueça que Deus tem suas prioridades, sobre as quais conversamos no primeiro dia. Como Deus deu 613 leis. Então Ele disse: aqui estão os meus 10 mandamentos top, os 10 top. Todos os direitos religiosos públicos reconhecidos não recebem alguém que é um secularista e quer Deus fora da praça pública. In Genesis 2, after God has created everything, He's created the flowers, He's created the plants, He's created the birds, the animals, the fish. Em Gênesis 2, depois que Deus criou tudo, depois que criou as flores, que criou as plantas, que criou os pássaros, os animais, os peixes. In Genesis 2:5, and then repeated in Genesis 2:15, it says that God looked and He had no one to tend His garden, so He made man. Em Gênesis 2:5 e depois repetido em Gênesis 2:15, diz que Deus olhou e Ele não tinha ninguém para cuidar de seu jardim. Então Ele fez o homem. He made man to take care of his stuff. And his stuff is entertainment, it is arts, it is business, it is government. God's the one who created government, not man. That's not man's invention. It came from God. Ele fez o homem para cuidar de suas coisas. E essas coisas são entretenimento, artes, negócio, governo. Foi Deus quem criou um governo, não o homem. Agora, para todas as pessoas de todo o mundo que estão nos acompanhando, o que torna uma pessoa realmente livre, realmente independente? O que torna você livre e independente? Primeiro ponto, conhecer Jesus. Colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. O próprio Salvador falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
E ele diz em João 8, verso 32, e conhecereis a verdade que é ele mesmo, e a verdade vos libertará. O que é que torna uma pessoa livre e independente? Jesus Cristo na vida e no coração. Segundo aspecto, que não substitui o primeiro de forma alguma. Eu vou abrir o meu coração aqui para vocês, amados irmãos. Não posso esconder, não posso mentir para vocês, certo? Se você tem um pedaço de terra para produzir o alimento, você é, no contexto dos eventos finais, no contexto dos dias em que estamos vivendo, você é uma pessoa livre e independente. Enquanto você depender de comprar alguma coisa no shopping, enquanto você depender da renda básica universal, enquanto você depender dos bancos para poder sobreviver, sinto muito informar, mas você ainda não é uma pessoa livre e independente no contexto dos eventos finais. Se você não tem formas alternativas de subsistência, enquanto caminhamos para o fim, para os últimos dias, diante de tudo isto que apresentei, sinto muito, amado irmão, mas infelizmente você ainda não é uma pessoa livre e independente. Por que não buscar agora, em nome de Jesus Cristo? Em primeiro lugar, um relacionamento com Ele. Conhecer Jesus de verdade, porque Ele liberta. Ele nos torna livres e independentes. E colocar em prática os conselhos da pena inspirada para este tempo. Não sejamos escravos, amados irmãos. Não sejamos escravos. Nestes últimos dias, muitos do povo de Deus, infelizmente, serão pegos de surpresa pelos eventos finais. Quando descobrirem que não vão poder comprar ou vender conforme a profecia nos diz e não tiverem nada para viver nesses momentos difíceis. Claramente que o justo viverá pela fé, claramente que Deus proverá, mas nós também precisamos fazer nossa parte, cumprindo aqueles que são os conselhos de Deus para nós neste tempo. Que Deus possa abençoar, não irei demorar, eu verei na próxima atualização aqui na Escola de Profecia. Até breve.